Muito bom dia, estamos começando mais um Café com Queijo, nosso último encontro. Sejam bem-vindos, falo aqui direto de Morungaba. Hoje a gente vai falar sobre análise sensorial, então óbvio que a gente não vai conseguir em apenas uma hora, né, fazer o que a gente consegue em 2 dias inteiros de curso. Né? A gente tem um curso que aqui em Morungaba, no mês de outubro, onde a gente passa 2 dias estudando análise sensorial, fazendo degustações técnicas, desenvolvendo toda a questão das sensações, né, que nós vamos falar sobre isso aqui. A gente tem convidados, como eu falei nos outros dias, é o primeiro dia desses 5 que a gente vai ter convidados. Quando a gente foi formulando aqui a nossa programação, a gente entendeu que nesse dia seria interessante degustar os queijos de um produtor, do mesmo produtor, com a presença dele. Então eu vou pedir para o Igor, que está fazendo todo o trabalho aqui conosco, para convidar parceiro e um casal de amigos. Quer dizer, hoje a gente vai degustar daqui de Morungaba e vamos ao mesmo tempo conversar com as pessoas sobre esse assunto. Vou explicando para vocês algumas diferenciações. Porque é degustação, né? Nós estamos com os queijos prontos aqui. Então a gente montou uma tábua com nossos queijos, para o nosso café de hoje. E vamos fazer uma degustação alinhada ao mesmo tempo em 3 cidades diferentes, falando um pouco sobre os queijos. E quando a gente fala sobre degustação, é bem diferente quando a gente está falando sobre uma análise sensorial técnica. Quando a gente faz uma análise sensorial técnica, quando a gente faz uma avaliação, a gente tem uma preocupação um pouco mais complexa. Letícia, Marcelo, bom dia! Bom dia, Fernando! Legal, que bom que deu certo vocês entrarem. Vamos aguardar a Maristela aqui entrar, a gente vai continuando a nossa conversa. Ao invés de eu apresentar vocês, eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? Para vocês contextualizarem porque a gente foi se tornando amigo. Letícia, Marcelo, somos vizinhos da queijaria, eu sou cozinheira. Eu sou médico. E a gente adora queijo, sou de uma família mineira, né? Meio mineira, meio goiana. E a gente gosta muito da queijaria, tá sempre lá, enfim. A gente conhece desde que inaugurou. Eu sou Maristela, da Fazenda Santa Luzia, Queijo com Arte Fazenda Santa Luzia em Itapetininga. Tenho o prazer de ser uma das revolucionárias do queijo juntamente com o Fernando. Em 97 já comecei a fazer queijo, então nós somos os pioneiros do queijo artesanal no estado de São Paulo. Ninguém aqui no estado de São Paulo fazia queijo artesanal. E ficamos um tempo num limbo até surgir a revolução queijeira em 2013 com o Fernando. Ele veio aqui um dia, porque ele trabalhava com verduras, e descobriu a gente aqui. E nós estávamos quase, né, de 1997 até 2013, lutando contra a maré, porque nós éramos os únicos aqui. E o brasileiro não conhecia muito queijo artesanal e nem sabia que existia queijos que não fossem os industrializados. Bom, escolhemos o Bandeirante, né? Aliás, foi um queijo que a gente desenvolveu para queijaria. O Fernando queria um queijo grande, que derretesse bem para fazer sanduíches, é o Bandeirante. Ele tem matura mais ou menos 3, 4, eu estou com umas peças aqui que tem 8 meses, então matura conforme a gente tem, conforme vai saindo, né? Suave, né? Quando ele está jovem ainda. Depois a gente tem o tropeiro. O tropeiro foi também um queijo que a gente meio desenvolveu com o Fernando, ele já existia tudo, e daí que fizemos uma coisa um pouco mais rústica, de pintar ele com cinza. Tem um tropeirinho que a gente põe um cordãozinho em volta. Fernando não gosta muito de medalhas, mas esse queijo recebe 5 medalhas de ouro seguidas. Acho que é o único queijo no Brasil que tem 5 medalhas de ouro seguidas. É um queijo muito simples, ele é muito discreto, é uma paixão, vocês vão experimentar. Depois nós temos aqui o carijó. O carijó é um queijo também macio, tá? A gente faz outro com ervas, que são 4 tipos de ervas, e fazemos, que é o garnizé, e fazemos o gregório, que é com feno grego, que é o meu predileto. Eu gosto muito de feno grego. E esse aqui a gente quer sempre, como é queijo com arte, sempre dá um tom artístico aos queijos. Então nós, cenoura desidratada em volta,
para ele ficar com um arzinho assim que combina com o cúmula aqui dentro, né, que é alcarava em português, essas sementes. E o nome carijó é porque a galinha carijó que cisca e tem um nomezinho aí que tem a ver com o carijó. Depois nós temos aqui esse é o Fernão. O Fernão é uma história com o Fernando. Era, na realidade, para chamar Fernandão. Eu falei, que Fernando? Fernando, eu vou fazer um queijo para você, e vai ser uma delícia, vai ser macio por dentro, e vai chamar. Daí eu falei assim, ó, tá aqui o Fernandão. Daí, esse aqui eu fiz pro Fernando e mandei para ele, acho que devia estar com uns 4, 5 meses. Daí o Fernando recebeu o queijo e falou, gostei. Eu falei, então tá bom, então tudo bem, era um queijo em homenagem a você. E daí nós deixamos aqui ele mais maturando, que eu tinha feito várias peças. E aí eu descobri que a mistura de bactérias, é uma mistura preguiçosa. Eu que inventei as bactérias para dar o sabor, textura, aroma, tudo. E elas demoram muito para se manifestar. Então, e nesses 5 meses, que foi a peça que eu dei para o Fernando, elas saíram 10 meses de maturação. E depois de 10 meses, daí eu não podia dar o nome de Fernandão para o queijo, né? Então eu pus Fernão, que é do Fernão Dias, o bandeirante que matou índios, negros e tudo mais, mas abriu um montão de rodovias aí pra gente, então tem o lado positivo, né? Porque a gente precisa tomar cuidado no nome que dá para os queijos, né? Mas um dia vai chamar Fernão e eu vou dizer que é por causa do Fernandão. É um queijo, bom, nós vamos experimentar, depois eu falo. E o castanho, que também é uma outra história com o Fernando. É incrível, né, Fernando, como a nossa vida é. Hein? Eu e Fernando, ó, é só amor. O castanho foi um queijo de leite cru, tá? Aqui o único que é de leite cru desses 5 que nós estamos apresentando, a gente mesmo vai fazendo, enfim, pega o soro fermento e vai usando ele. Então é um queijo que quando a gente começa a fazer, a gente não pode parar. Vai fazendo um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, para o soro fermento dele ideal para fazer e para não perder. A gente fez esse queijo aqui, muitas peças, e deixamos ele maturar demais. Castanho, parmesão, né, que é uma receita de parmesão. E a gente punha no supermercado aqui e recebia reclamações de que tinha areia dentro. A areia... não, que daí a gente começou a pensar, será que nós estamos comprando sal ruim e o sal está dentro? Não era, eram cristais de tirosina, que um queijo precisa de idade para formar esses cristais. Mas o público não conhecia. As pessoas aqui em Itapetininga conheciam. Então a gente mandava esse queijo para pessoas entendidas, que eram poucas, né? E tentava vender aqui. E aí o que aconteceu? O castanho... quando o Fernando veio aqui em 2013, a gente tinha uma câmara lotada de castanho. A gente ia pensar em fazer uma liquidação aqui, não sabíamos o que fazer com esses queijos. E o Fernando mandou para a queijaria e acabou em uma semana. Acabou uma semana, queijos que eu tinha guardado aqui durante 2 anos. A gente pôs, então, de castanho, porque tem algumas notas de castanha, e é o queijo que é. Uma maravilha, modéstia à parte. Legal, Maristela. A gente não sabe, né? Eu não sei o quanto. Você devia estar ouvindo. Eu não sei o quanto você está ouvindo a gente. A gente vai seguir aqui a conversa agora, degustando. Né? O Marcelo Letícia São Paulo degustando. Eu degustando aqui, a gente vai conversando. E aí você fica com a gente como der. Porque o seu sinal não está muito bom, né? Então a gente vai conversando aqui. Bom, Letícia, Marcelo, vamos lá. A gente vai começar a degustar os queijos da Maristela. E a gente vai brincando aqui, se der certo a Maristela entra mais. Bom, a gente vai começar pelo bandeirante. A gente escolheu esses 5 aqui para fazer essa degustação em diversos lugares. Eu vou mostrar de novo a tábua para quem chegou depois. Ó. Então a gente montou uma tabuinha aqui, né, com 5 queijos, de vários que eles têm. E a mesma tábua que está lá em São Paulo, do lado da queijaria, com Marcelo e com a Letícia. A Maristela já explicou que dos 5 queijos, os primeiros 4 são de leite pasteurizado e o castanho último, né, de leite cru. Já explicou um pouco o nome dos queijos. Bom, eu achei... Ele é bem macio, o bandeirante, ele é suave. Ele tem, no finalzinho, ele tem um certo amargor, assim, que é bom. O que chama atenção para mim é a cremosidade. Ele tem muito gosto, para mim, tem muito gosto de creme de leite e no finalzinho dá um pouquinho de amargo. E quando você experimenta a casca,
A casca gozada, eu achei que a casca dá mais amargor e não deu. A casca não é amarga, é legal. É isso. Ele não é muito salgado, é um queijo bem tranquilo mesmo, bem gostoso. Eu achei ele bem... Me lembrou muito manteiga. Achei ele amanteigado. Creme de... Eu não achei muito o amargor. Eu achei ele mais um pouquinho picante, ácido. Me veio uma acidezinha na boca que eu gostei muito. Eu gosto bastante de acidez, mas assim, delicada. Então ficou uma coisa de manteiga com um pouco de acidez. Depois, quando eu peguei um pouquinho da casca, aí ficou uma coisa mais... um pouquinho de toque de castanha, assim, na hora que mordi com a casca. Mas eu gostei muito da textura dele, macia e essa coisa amanteigada. Bom, eu conheço bastante o queijo, né? Vi o desenvolvimento todo dele. Eu acho que tudo que vocês falaram procede no sentido de observação, porque quando a gente está lá na loja, né, e conversando com as pessoas, tem opiniões diferentes, cada um sente coisas diferentes, mas isso que vocês falaram, realmente, a maioria das pessoas fala também, a questão da acidez. A questão do amargor, que o Marcelo falou, não é muita gente que sente, né? O amargor, inclusive, é uma das sensações aí. E a maioria das pessoas tem maior dificuldade de lidar, de compreender, inclusive de aceitar, né? Achei interessante quando o Marcelo fala de um leve amargor, a Letícia já não falou de amargor, né? Eu também vou mais para o caminho aqui da acidez, se for falar desses 5 elementos, acho que é o que é mais presente nesse queijo, é a acidez. O sal, assim, realmente bem tranquilo, bem correto. Não sinto dulçor. E lá na frente, bem no fundinho, como o Marcelo fala, um pouquinho de amargor e zero umami. Não é um queijo que me traz, né, até pela questão do tempo de maturação dele, da cremosidade, ele não vai trazer para esse caminho que vai preencher a boca inteira, que vai ficar salivando, que provavelmente mais no final da degustação pode acontecer. Né? Então, eu estou pegando aqui o segundo queijo, por exemplo, agora que é o tropeiro. Né? Uhum. Ele já tem a casca com tratamento de cinzas. É muito diferente eu pegar um pedaço desse, estar fazendo uma degustação, do que eu pegar a peça inteira e fazer uma análise sensorial, tátil, visual, de uma peça toda, para depois cortar um pedaço e entrar nessa parte olfato gustativa que a gente está fazendo. Então, geralmente, quando você faz uma degustação assim com pequenos pedaços, a gente foca mais nessa parte. Então, agora está indo para o tropeiro. Fiquem à vontade para devagar sentir, comer, falar sobre o tropeiro, que é o segundo queijo da nossa tábua. Ó, o tropeiro eu comi um pedaço aqui com a casca, com cinza. O primeiro gosto que veio na minha boca, acho que é da casca. Eu senti gosto de terra seca. Não de terra úmida, de terra seca. E eu senti acidez nele, ele é cremoso também, quase tão cremoso quanto o Bandeirante. E ele eu quase não senti amargor, mas eu senti o gosto que veio mais forte para mim foi gosto de terra. Um gosto bom de terra, mas é gosto de terra. Eu tô que nem a Glória Pires. Espera aí que eu ainda não posso opinar. Fica tranquila. Isso é uma das coisas, inclusive, importantes. Enquanto você vai, né, entendendo, a gente não tem que ter pressa. Porque a gente está com um tempo de Instagram, então a gente vai controlando. Mas uma degustação, se a gente estivesse junto na mesma mesa, às vezes a gente, né, quer fazer as coisas rápido e muitas vezes você precisa de um tempo maior. Enquanto o Marcelo estava falando, eu estava comendo um pãozinho aqui, dando uma limpada, né, tomando uma aguinha para entre um queijo e outro sentir melhor. E aí o cérebro vai, né, se adequando, né, ao queijo, sentindo, isso é bem importante. Do tropeiro, primeiro que quando eu senti o cheiro da casca dele, antes da gente começar, fiz sentir o cheiro de todos. Eu achei muito interessante, porque a casca dele tem um cheiro muito marcante de pasto. Assim, na hora, me levou para a beira do curral. Eu senti na hora esse cheiro. Senti acidez, um pouco de picância. E nele, sim, eu senti um pouquinho de amargor de fundo, que eu achei bem interessante. A hora que coloca com a casca,
de fato, veio um pouquinho do gosto de terra, mas que eu achei bem legal também. Experimenta sem a casca, muda completamente. Eu experimentei sem e com a casca, né? Sem fica a coisa mais ácida. Eu gostei mais sem a casca. Um pouquinho de picância, mas eu acho que a casca dá uma equilibrada. Assim, esse gostinho de leve, de terra que vai lá no fundo, eu achei que ficou interessante, sabe? Assim, porque a terra vem uma coisa meio de castanha. Então, a hora que junta tudo, eu achei que ficou bem legal. Mas antes, assim, ele é bem azedinho. Eu gosto disso, porque... Mas é um azedinho que não vai muito para coalhada. É interessante que vocês, né, estão com... conforme o Marcelo fala, depois você fala, tem algumas coisas que estão aqui no meio, que são as mais tranquilas de perceber e tal. E aí o Marcelo já fala, com a casca eu acho pior, a Letícia com a casca melhor. É bem esse o sentido, né? Cada um vai entendendo o que agrada mais. Por isso que a gente fala bastante nessa questão de respeitar, né, o corpo, a mente. Então, por mais que você tenha especialistas em análise, para você identificar lá as sensações primárias e depois as irritações químicas, como, por exemplo, sentir a picância ou não sentir, a astringência, né, e assim por diante. Mas é muito importante que tenha uma subjetividade, não tem como não ter. E em alimentos artesanais, em alimentos vivos, como esse, mais ainda. Porque são alimentos que você não procura uma estabilidade. Então, quando vocês falam, sentir a terra é uma terra gostosa. Para mim, na hora do aroma, o odor direto, já veio o pasto. Aí, a acidez desses queijos, ela é bem presente, né? A casca, para mim, como a Letícia, ela dá uma equilibrada, porque ela dá uma quebrada nessa acidez. Então, dá uma tranquilizada na boca, assim, no sentido de você sentir uma acidez forte e depois sentir uma acidez menor, né? Eu lembro quando você começou a brincar de fazer a receita lá do fondue, né? De pegar alguns queijos e misturar, é muito por aí, né? Você começa a construir os sabores e sair do padrão do que você tem à disposição com 5, 6 receitas. Mas se você puder falar um pouco sobre isso, acho que é interessante, porque a gente já conversou bastante sobre. Pensando na maneira de incluir... Eu gosto principalmente de queijo, eu acho que eu acabo incluindo ele muito mais em receita fria. Eu acho que, assim, é o que fecha uma salada, né? Eu sou louca por salada, e para mim o queijo entra, do que propriamente derreter o queijo. É difícil eu fazer alguma receita, a não ser, lógico, quando eu entro para a parte das quitandas, que aí eu gosto de brincar muito com os queijos, colocando nas minhas receitas tradicionais de quitanda, não as minhas, né, de Goiás, de Minas. Aí eu acho muito legal, assim, ter à mão um monte de queijo para ir, sabe, pegar desde o pão de queijo aos bolos que você vai acrescentar. Mas eu acho assim, eu gosto muito do queijo na salada. Eu acho que ele nasceu muito mais do que com a carne. Com a carne eu gosto dos queijos, eu gosto de incluir quando tem um queijo, quando tem uma carne curada também, sabe? Quando a gente faz uma cura de alguma maneira na carne. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu gosto muito das gorduras de carne curadas. E quando a gente faz as gorduras de carne curadas, né, vai dar uma... Aí sempre elas chegam no queijo. E aí eu acho sensacional. E como eu trabalhava com carne, muitas vezes eu usava essas gorduras de carne como queijo nos meus preparos. E ficavam umas coisas assim bem interessantes. Não, muito legal essa questão que você falou. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço, né, pelo fato até de você ter trabalhado muito com carne, quando você fala da carne, né, que vai curando, que você vai fazendo algum processo com ela, e aí você fala, não, isso vai chegando no queijo, essa questão das gorduras, né? Quando a gente está ontem no encontro que a gente fez aqui sobre maturação, a base de maturação, que a gente vai falando da quebra dos açúcares, das proteínas e das gorduras, basicamente o que você falou é explicar
um pouco mais tecnicamente o que é alimentação viva, né? Então o alimento ele vai se transformando e às vezes o caminho de um alimento pode bater com o caminho de outro porque aquelas gorduras se complementam. Então, muito bonito isso que você fala. Quer dizer, que se você está aberta para esse tipo de percepção e de entender que você pode combinar um alimento com o outro, ele vai se combinar pelo fato de que você está atenta àquilo e percebendo que alguma coisa vai, né, confluindo para o caminho. Muito legal isso. Bom, vamos lá. Vamos para o terceiro queijo agora. Agora o nosso queijo continental. A Maristela está rodando a fazenda inteira para achar um lugar para falar com a gente. Agora está no prato. Agora eu achei. O problema, sabe qual é? É o Wi-Fi. O Wi-Fi de quinta categoria que tem aqui na minha casa, eu mandei desligar todos os computadores, mas não tem jeito. Então eu tô aqui, sentada num toco e sem os queijos, mas pelo menos eu ouço vocês agora falando. Mas vamos lá. E tá dando um déjà vu pra gente de Pirinópolis, que um dia eu fui medir... Olha lá, o nosso terroir aqui, ó. Esse é o terroir da onde veio os nossos queijos, né? Maravilhoso. Então, eu tô... Sensacional. Pelo menos Sensacional onde está funcionando. Não funcionou em outros 10 lugares, foi funcionar aí no meio do passo. Maravilhoso, Maristela. Você tá vendo só? Como é raízes aqui é raízes mesmo. Até a internet é raízes Até a aqui. internet é raiz. Por isso que tem um queijo que chama raízes, inclusive, né? De tanta raiz que tem. Pois é. Não, legal. A gente está entrando agora no terceiro queijo, Maristela, no carijó. Só para você ir conversando com a gente agora, né? Estou mostrando o carijó aqui, ó, mais perto para vocês. Então é um queijo também de leite de vaca pasteurizado. E aí ele tem, eu vou errar a palavra, depois a Maristela me corrige. Ele tem, dentro do seu processo, ele tem Kümmel. Como é que chama, Maristela? Fala pra gente. Kümmel. Chamam de Kümmel aqui, né? Aqui no Brasil. Ou alcarávia, mas ninguém conhece essa palavra alcarávia, que deve ser alguma coisa árabe, alcarávia. Se você for olhar, alcarávia, mas é o Kümmel, que não pode se confundir com o cominho, que são duas coisas diferentes, hein? Cominho é uma coisa, o Kümmel é outra. Sabores totalmente diferentes. E origens também. O Kümmel vem da Europa e o cominho vem da Índia, vem da Ásia. E conforme a gente vai comprar por aí, a gente aportuguesando um pouquinho, a gente fala Kümmel mesmo, que as pessoas entendem. Né? Aí dá para você falar Kümmel que as pessoas entendem. E ele ele faz uma saborização totalmente diferente. Essa ideia desses queijos condimentados, que a Maristela falou que tem 3, é você brincar com essa massa, né, Maristela? E você trazer essa questão do elemento que você coloca no processo produtivo. Em que momento que você coloca, para quem não conhece, Maristela, em que momento da produção que entra aí o Kümmel? Na hora da enformagem, antes de enformar, você dissora o queijo, quando ele já está quase com um pouquinho só de soro, você incorpora na massa, mexe bem e incorpora. Legal. Bom, e é importante escolher um queijo que combine, entendeu? Eu peguei, por exemplo, por que eu não peguei uma massa mais, tipo, o tropeiro, né? Essa massa aí é muito parecida com a do cimental. É uma massa mais suave, de casca lavada, que combina mais com um condimento e um sabor mais europeu, menos brasileiro, como é o tropeiro. O tropeiro é um queijo brasileiro, você sente um sabor Brasil, de bactérias brasileiras, né? E esses aqui não, você sente uma coisa mais europeia, eu acho que orna mais com os condimentos. E você prepara uma massa para que o condimento também apareça, que o objetivo é que você sinta ele, porque senão não faz sentido algum, né? Então, que não tem um ácido que atrapalhe, né? A massa desse queijo é um Gouda, né? Ela é muito suave, porque passa por delactosagem. Então ela fica muito suave e fica agradável. Ela recebe bem um segundo elemento lá dentro. Sim. Que são as especiarias, né? Para quem está acompanhando a gente durante a semana, né, teve um dia que a gente falou de produção, ontem a gente falou de maturação. E acho que isso que você falou agora é fundamental para quem acompanha esses dias, né, para compreender como é importante você entender o contexto inteiro. O que é que o produtor está buscando com o queijo dele. Quer dizer, que a receita, ela passa por você desenvolver todo o processo para chegar no processo lá de maturação e esse queijo chegar no seu objetivo. Então aqui você deu uma aula
rápida em 1 minuto, explicando qual a massa que você utilizou, qual o condimento, para que com a maturação você chegasse no seu objetivo. É isso daí. Para as pessoas entenderem como está tudo muito relacionado, né? Não é simplesmente, eu gosto de tudo, então vamos fazer. Legal. Não, e taca num queijo que não tem nada a ver, né? Daí você taca num queijo que fica brigando o sabor do queijo com condimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos partir para degustar então. Passando agora para São Paulo, Vila Madalena, Marcelo, Letícia, você já deve estar degustando aí, sentindo. Fiquem à vontade para os comentários. Ó, eu achei, esse é o mais doce de todos, eu senti um sabor doce, esse aqui realmente é o mais doce, tem menos ácido de todos os 3 que eu comi até agora, e eu achei a casca bem neutra, ela não mudou muito o gosto comer com ou sem casca, e o Kummel é bem marcante, eu senti um gosto bem assim, eu já tinha, o queijo que eu tenho como referência com Kummel é o Tilsit, né? Eu achei ele bem parecido com o Tilsit, eu achei legal. Para quem gosta de Kummel é ótimo, porque o Kummel é a nota que predomina num fundo bem doce, e ele é bem cremoso também. Aliás, os seus queijos são todos bem cremosos, até agora eu gostei bastante. Engraçado, quando eu senti o cheiro antes, né, num primeiro momento, depois mudou, logo que eu tirei o filme plástico, né? Então tava ali abafadinho. Ele me veio o cheiro de maracujá doce na casca, não na massa doce, assim, bem depois, agora que ele volatizou, ficou aqui aberto, esse cheiro mudou, mas ele tem um cheiro bem adocicado na casca. Eu adorei a coisinha do Kummel, porque isso, ele é amanteigado, ele é mais redondinho, e aí o Kummel fazia assim, sabe, dava uns pontinhos. Os pulos. Eu adoro isso, assim, é uma brincadeira que eu faço quando eu faço o meu molho arrabbiata, com muita pimenta, porque eu amo pimenta, e eu ponho um pouquinho de erva doce nele, porque é como se fosse um bate-a-sopra, então tá bem ardido e aí faz tum, tum de erva doce, e eu senti essa sensação aqui ao contrário, né? A hora que o Kummel entrava, e eu gostei muito dessa brincadeira, fica muito interessante para colocar ele em alguns preparos. Eu fiquei aqui pensando, assim, ele seria muito interessante em algumas coisas, principalmente por causa da brincadeirinha do Kummel. Então agora nós vamos para o quarto queijo, como a Maristela está com a melhor das conexões de interior de São Paulo agora, direto do Pasto. Agora fala de todo o Fernão, Maristela, mas o aspecto técnico dele, para a gente entender tecnicamente um pouco mais do Fernão. Fala, Letícia. O Fernão, eu queria ter... quando eu bolei ele, né, em 2013, 2014, sei lá, era fazer uma massa um pouco mais amanteigada, mais macia por dentro. Então, eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu misturei as bactérias aí e vi no que dava, né? Achei que fosse ser mais macio, mais cremoso, e não foi isso que deu, né? Ele é um queijo que se assemelha muito ao castanho, a um parmesão, com a diferença que ele é mais amanteigado, ele não é seco, tá? Ele é de leite pasteurizado, não é de leite cru. Então ele é um queijo que ele derrete, não é o caso do castanho, que não derrete, que é mais seco, tem cristais de tirosina. O Fernão, às vezes, com um pouco mais de idade também, ele apresenta cristais, mas ele tem um sabor mais, às vezes, frutado, um pouco de abacaxi, às vezes, dependendo da época e do lote, às vezes ele até apresenta uns sabores de abacaxi, e eu acho que é um queijo meio lento, que vai muito bem com a cozinha italiana. Eu gosto muito, a harmonização que eu acho ideal com ele é rúcula, tomatinho e vinagre balsâmico. Eu acho que fica o chance. E acho realmente que para uma cozinha italiana, e não tão seco, e menos pronunciado do que o castanho. E às vezes ele vai para um gostinho de abacaxi. Daí quando vai com gostinho de abacaxi não fica tão italiano, né? Fica mais
havaiano, né? Então, eu não sei, eu queria ver, eu gosto de ouvir a opinião de vocês, porque eu acho uma coisa, mas eu preciso ver, ainda mais entendidos do que vocês aí acham, né? Vamos ver. Enquanto a Letícia e o Marcelo estão experimentando... Eu aí, achei a textura dele é a que eu mais gostei dos quatro, porque eu achei ele uma textura meio mais duro, mais de parmesão mesmo. Ele tem bastante gordura, você sente que tem gordura, mas ele não é um queijo cremoso. Ele é um queijo que tem gordura um tanto legal e ele é mais firme, ele chega até dar uma esfarelada na boca, que eu gostei. Eu senti os cristais que você falou, eu senti claramente, eu achei que era de sal, mas acho que não é sal, acho que é tirosina mesmo que você falou. Tirosina, são joias. Eu achei que são diamantes. Eu achei que tem um cristal mesmo. E ele tem um sal, eu achei muito bom. É o que eu mais gostei de todos. Mas eu não senti nada de abacaxi, nem de fruta. Esse lote, então. Não, porque não é. Eu não gosto quando tem um sabor de abacaxi. Eu não senti. Às vezes aparece com sabor de abacaxi. Raramente. O ideal é esse que lembra mais um parmesão e uma coisa mais de cozinha italiana, que é o ideal. Né? Mas como a gente trabalha com queijo artesanal, depende de leite, depende de época, embora ele seja pasteurizado, dá algumas alterações, né? Sim. Vai falar mais? Só falar uma coisa com relação à tirosina, que esses dois têm, que é característica de vários queijos curados, né? Que é uma coisa super legal, que dá um sabor, a textura, o sabor. Só que assim, quem tem enxaqueca e quem toma alguns remédios para depressão, que são os inibidores de monoaminoxidase, não podem comer de jeito nenhum esse queijo que dá crise hipertensiva, viu? A tirosina, ela é convertida em noradrenalina, adrenalina, por essa enzima monoaminoxidase, então tem só lembrança, isso pode dar dor de cabeça para enxaquecoso, então quem tem enxaqueca, infelizmente, não pode comer queijo com tirosina. Quem toma inibidor de monoaminoxidase também não. Lembrar que o Daime, a ayahuasca, o pessoal do União do Vegetal, o Daime tem inibidor de monoaminoxidase também não pode comer esse queijo e Daime, viu? Ah, que interessante! Uma vez veio uma moça aqui na nossa loja e pegou o castanho, que também é cheio de tirosina, e quando ela pôs na boca, ela falou, a língua dela começou a inchar. Ela disse que ela não podia com queijo de maturação longa e com umami, e a língua dela inchava. Será que tem a ver com isso aí, ou isso vai só para enxaqueca? Não, essa reação que ela teve é uma reação alérgica mesmo. Aí é mediada por outra coisa, por anticorpos, por imunoglobulina E, IgE e tal. É diferente. Isso aí, algumas pessoas são alérgicas, como tem gente que é alérgica a camarão, alérgica, enfim, a castanhas e tal. Mas a tirosina é um probleminha para quem tem enxaqueca e quem toma esses remédios inibidores de monoaminoxidase. Né? Que interessante. Você é médico? O Marcelo é médico, Maristela. Eu tô achando que o nosso café com queijo está muito chique aqui, né? Porque... tá. Agora... É psiquiatra? Você é psiquiatra, Marcelo? Não, eu sou clínico geral e cardiologista. E fui intensivista 15 anos. Então tá. Nossa. Opa, que interessante isso, Fernando. Da enxaqueca com a tirosina? Muito legal. Acho que a gente pode... Isso aqui, o café com queijo essa semana, todas as manhãs e tal. Nós vamos bolar um outro quadro só para fazer essas interações aqui, ó. Tem a Letícia com a parte gastronômica, o Marcelo com a parte da saúde, a Maristela com a parte produtiva e eu fico aqui só mediando, contando história. A gente vai bolar um quadro só... Agora passa um trator aqui para melhorar. Não tem problema. Mostra a vida real do campo. Vida real do campo. Vamos lá, Letícia. Vamos ver as observações. Eu achei o Fernão assim... bem amanteigado, uma textura bem interessante para um queijo chegado para o lado do parmesão. Então ele é mais macio, então tem bastante umami, né? A minha boca, assim, foi bem diferente. A hora que eu botei ele na boca, fez assim... Né? Justamente assim, você vai vindo no crescente, né? dos três... E aí, a hora que chega nele, sabe, assim, a boca, ele preencheu a boca inteira.
foi a primeira mordida nele, assim, o primeiro pedacinho que eu coloquei. Veio uma coisa frutada mesmo, mas que depois saiu. Muito presente, um pouco de acidez, um toquinho de picância, mas enfim, eu achei assim um equilíbrio bom. Vamos para o último agora, para o castanho, né? A Maristela contou sobre isso, né? Como é que é a história do castanho, mas fala também um pouco só desse processo produtivo dele. Tem algumas pessoas que perguntam, Maristela, com relação à massa, que é cozida, se é semi-cozida. Fala um pouco dele nesse sentido também. A relação à massa? Porque algumas pessoas perguntaram aqui como que é a massa de cada queijo, quer dizer, o processo, se tem cozimento, se não tem. Fala da receita do castanho um pouquinho. Tá, o castanho, o queijo, bom, o queijo é tudo igual, né, no tanque. O que muda, o leite, né, o leite cru ou pasteurizado, mas é durante o processamento do queijo. Então, para ele ficar bem duro e perder bastante soro, você precisa cortar ele, a massa bem pequenininha. A gente corta o queijo mais cortado com a lira, né? Então, você corta até obter uns grãozinhos, que a gente chama do tamanho de um arroz. Então você corta, porque daí você tem grãozinhos pequenos que vão se grudar uns nos outros e vão ter pouco soro, pouca água entre eles. Então é isso que faz com que o queijo seja mais duro, mais seco, né? E o que eu comecei a fazer, eu queria fazer de leite cru, e no começo quando eu fazia, e tinha até uma embalagem, era proibido, eu dizia que era de leite pasteurizado, mas não era de leite cru, para a gente ter realmente o que a gente precisa dentro, a microbiota que eu queria. E pegar, então, o que a gente faz na última, quando você está dessorando, você pega um pouco desse soro e guarda o soro de um dia para o outro numa estufa, para ele ficar quentinho, para as bactérias continuarem trabalhando. E essas bactérias, elas trabalham acidificando o soro, né? E você tem um pH ideal para você começar a fazer um outro queijo. Então, no começo, vai um pouco devagar, porque ele é que nem a internet aqui, né? Daí ela pega, e daí você consegue fazer vários queijos um atrás do outro. Mas a acidez desse soro fermento vai aumentando, que depois de uns 4 meses, mais ou menos, você precisa jogar ele fora e começar um outro, porque senão ele quando você coloca no queijo, ele está tão ácido que ele trinca os queijos, né? Começa a atrapalhar no seu processo. E é o queijo que é mais mexido, ele é mexido, muito mexido para tirar bastante o soro de dentro dos grãos, e aquecido também a 55 graus, 53 ou 55, acho que é 55 graus. E como é de leite cru, o leite cru é uma história à parte que a gente precisa trabalhar com além de um gado saudável, a vaca tem de estar no estágio de lactação dela interessante para dar um leite cru para a gente. Então a gente pega uma vaca determinada, a vaca que está bem legal, que está num estágio de lactação que não está nem no fim dela, nem muito no começo, para pegar um leite chance. Então é um negócio que quando a gente faz queijo de leite cru, que a gente já faz agora sempre, que a gente faz castanho, faz o raízes, né? E o... Pioneiro. Qual outro que é? Pioneiro. E o pioneiro? Pioneiro eu não estou conseguindo fazer porque eu preciso de 150 litros. O pioneiro eu preciso de 150 litros de leite cru e me chegam com 80, me chegam com 90, não, porque a vaca não sei o quê, daí porque a gente faz CMT, faz um teste, antes de ordenhar a vaca, você pega os pinguinhos, ordenha um pouquinho, vê como está o leite, para daí colocar para ser o leite cru. Então a gente pega o top do nosso leite para fazer com leite cru, né? E isso aí dá essa história do leite cru, Fernando, é outro capítulo, né, Fernando? Eu acho que o leite cru não é uma condição sine qua non para fazer um queijo interessante. Você veja o Fernão, que não é um queijo de leite cru. Eu faço outros queijos também, o Dionísio, que também é um queijo muito interessante, com muita personalidade, que também não é de leite cru. Eu acho que tem uma coisa toda para fazer, mas esse aí a gente faz o castanho, que é de leite cru desde o começo, e temos esse queijo aí. Esse está um pouco jovem, porque a gente tinha aqui uma época que eu tinha queijo de 3, 4 anos, né? Daí fica uma pedra assim, marrom, parece uma pedra de açúcar. Na Índia vende um açúcar numa pedra que eu não sabia o que era, achei que fosse um pão, parecia um pão italiano.
é uma pedra, assim, que você vai pegando em pedaços, né? E ele lembra muito que ele fica uma cor muito castanha, muito escura. Ele fica escuro também porque o leite não é desnatado. E o que dá essa cor caramelizada no queijo é a gordura que tem. Por isso que ele fica. Por isso que um grana padano ele é mais clarinho, porque além de ele não maturar tanto, às vezes não matura 2, 3 anos, às vezes pode até maturar todo esse tempo, mas ele é desnatado, então ele fica um pouquinho mais claro. E essa cor é como se fosse a gordura caramelizasse dentro do leite e fizesse esse escuro no castanho, né? O Fernando, acho que tem notas de castanha, por isso demos castanho. Eu acho que é mais o nome de castanho, eu acho que tem mais a cor dele. Eu quero que vocês comam, que vocês me digam o que vocês acham. Quando a gente fala dessa questão do leite cru, do pasteurizado, né? Eu acho que tem uma relatividade nisso, que depende muito de muitos contextos. Para quem está acompanhando a gente, é bem importante entender isso. Não adianta também ter um leite maravilhoso, uma super qualidade, você ter um leite cru que vai ser maravilhoso para trabalhar e depois você não consegue desenvolver tecnicamente bem o queijo. Agora, se você consegue ter um leite de muita qualidade, leite cru, técnica, a maturação apurada, aí nesse sentido realmente você consegue fazer complexidade. A Maristela já é uma queijeira de mão cheia que consegue pegar um leite pasteurizado e trazer complexidade para esse leite. Mas quando você vai analisar toda a questão microbiológica dos dois leites, obviamente o leite cru ele tem muito mais potência e representa mais o seu território, né? Então, o que acontece é que com o leite pasteurizado, as pessoas geralmente fazem queijos não muito complexos. Então, precisa de experiência, precisa realmente assim de mão para você conseguir trazer complexidade como a Maristela traz. Esse é o ponto de vista que eu trago. Agora, realmente, está cheio de queijo de leite pasteurizado, muito bom. Inclusive na indústria, né? Eu não acho que tudo é ruim, tem muito queijo bom também. E nesse sentido, acho que o castanho ele vai para esse caminho. Quer dizer, ele é leite cru, ele tem tempo de vida, ele realmente já tem uma história que a Maristela já contou aí, quer dizer, você vai dominando cada vez mais para qual caminho esse queijo vai. Marcelo, Letícia, vamos lá. Bom, acho que assim, coitado dos outros, né, perto do castanho. Eu achei... Ele é sensacional. E eu gosto, você falou, eu já comi o castanho seu, quando ele tá bem maduro, bem marrom mesmo, eu lembro. Mas eu gosto mais dele nessa fase mais jovem, que ele tá potente pra caramba, ele tem tudo você sente todos os sabores, ele tem os cristais, ele é maravilhoso. Mas ele ainda não tá... eu acho que a textura dele fica mais legal e ele dissolve na boca, assim, é ótimo. E assim, dá pra sentir que é isso, é um queijo que tem muito mais complexidade, muito mais sabores, porque tem muito mais bactéria, é outro processo com leite cru, né? Acho que o Fernão faz bonito com leite pasteurizado, um queijo de leite pasteurizado, porque ele chega perto, mas aí quando você come um queijo com leite cru feito da maneira correta, tecnicamente, tal, ele é outra potência, ele é um queijo, sim. Para mim é o campeão, é o que eu mais gosto. Eu já conhecia e eu sabia que eu ia gostar mais mesmo. Maravilhoso. Olha ele puxando sardinha. Fiquei encantada com a textura dele. É o tipo de textura que eu prefiro, assim, que eu gosto. Então, na hora que eu coloquei na boca e que ele foi quebrando nos cristais, para mim isso me conquista demais. Eu sempre digo, assim, quando eu estou criando uma receita, a textura para mim é o sentimento do prato. Então, se você quer abraçar a pessoa, se você quer despertar, para mim eu trabalho muito com a textura com isso, mais do que com os sabores. Então eu fiquei muito encantada com a textura dele. Eu já fico pensando ele em várias coisas. De fato, o Fernão vai combinar bastante com balsâmico, mas eu já penso esse castanho com uma redução de balsâmico e com uma folha verde picante seria uma coisa transcendente. Transcendente. Uma rúcula, né? Com a rúcula. Com um agrião pimenta. Ah. Seria
bem interessante com ela. E até Mostarda. Folha de mostarda, capuchinha, talvez. florzinha de capuchinha. Capuchinha, isso seria muito interessante, assim, com a folha da capuchinha também. Ele tem, para mim, é o menos amanteigado de todos, gostei também por isso. E no final, aí é uma coisa que eu tenho paixão, é a minha castanha favorita. No final, para mim, fica redondo de avelã. E eu amo avelã. E eu acho que a avelã vem justamente desse processo que você falou de caramelização, porque ele me lembrou a manteiga queimada, né, Beurre Noisette, que ela chega na avelã. Então, assim, ele finaliza com avelã, mas antes disso ele tem acidez. Eu só acho, que ele, quando ele fica mais velho, a picância deve fortalecer. Não sei. Mas talvez nele um pouco mais velho venha um pouco mais de picância. Sim. Gostei demais. Achei assim, ele muito interessante. A coisa do sal está bem presente nos cristais, mas sem abusar. Eu tenho um problema muito sério que eu fui entender adulta. Eu tinha um problema com queijo e aí depois eu fui descobrir que é porque eu vivi a minha infância inteira em Goiás, e em Goiás a galera carrega no sal. Tá. Então isso, assim, eu demorei a melhorar meu paladar com relação a queijo por conta disso. Eu tinha uma má experiência. O queijo goiano, ele é muito bom para você colocar na quitanda, mas ele não é tão bom de comer. Para mim, sempre brigou muito com o meu paladar. E esse aqui eu achei assim, o sal tá, na verdade, todos, né? Mas esse aqui, o sal aparece, mas do tanto correto, assim. E água na boca, tudo, assim, o perfume dele. Eu acho esse queijo aqui numa comida, olha, vai brilhar muito. Muito. Nossa. O castanho ele é realmente sensacional. A Maristela estava contando no começo, para quem assistiu depois e para quem vai assistir, né? A gente vai publicar na semana que vem no YouTube, então fiquem espertos aí no nosso canal no YouTube, toda essa série que a gente fez. Nosso canal A Queijaria lá no YouTube a gente publica. E quando a Maristela conta, quando eu conheci o castanho lá atrás, que ele era o parmesão, e as pessoas não davam o valor que ele merecia, exatamente porque, como eu fui falando essa semana, porque o parmesão é um queijo da indústria, né? Existe uma legislação do parmesão que é uma adaptação do parmigiano, então por ser uma adaptação as pessoas esperam aquele queijo que tem por aí. E esse queijo da Maristela não é o queijo que tem por aí, é um queijo muito mais complexo, né? Então, são queijos que, quando eu trouxe para a loja a primeira vez, como ela falou, as pessoas compravam de peças, né? Então eu chegava e falava, me dá uma peça, não, mas é muito grande, mas eu quero uma peça inteira. Então até hoje, a gente tem esse queijo para vender na queijaria direto. Essa live aqui não foi combinada anteriormente, eu falei com a Maristela, com o Marcelo e com a Letícia esta semana. Então esses queijos que eu estou comendo aqui, que o Marcelo e a Letícia estão comendo, eles estavam na queijaria, então a gente vende lá corriqueiramente. No nosso site, tem algumas pessoas perguntando, é queijaria.com.br, aproveitando para informar que a gente entrega isso aqui no Brasil inteiro, né? Só entrar no site, na nossa loja virtual. Então não foi combinado. O queijo que vocês estão comendo aí, então aqui a Maristela nem sabia, ela não preparou esse queijo para esse momento aqui. Então é um queijo que ele está sempre... Nem dava, né, Fernando? Hã? Um ano eu tinha que preparar antes. Um ano e meio. Saber que ia fazer. E imaginar que ia fazer uma live, que é um ano e meio, eu nem imaginava que tinha essas lives, né? Exatamente, tem isso também. A gente nem imaginava que ia estar falando disso aqui. Agora é um queijo que, se chegar amanhã um outro lote, que seja com 1 ano e 1 mês, e daqui a pouco 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6, ele vai mudando, né? Mas nesse ponto que ele está, eu concordo com o Marcelo, ele já tem muita complexidade, aí é questão de gostar mais assim ou gostar mais assado e mudando. Mas é um queijo assim que tem tudo, ele tem todos os sabores primários, você sente o tempo todo a brincadeira, né? Aí aquele umami que saliva, daqui a pouco volta o salgado gostoso, correto, como a Letícia falou. Então a maioria dessas receitas o pessoal carrega no sal, não dá para encostar nesses queijos, né? Então você sente o dulçor. Isso que vocês falaram da caramelização, pelo amor de Deus, o que a Maristela explicou tecnicamente, depois a Letícia vem e fala da avelã, é praticamente perfeito. Você entende físico-quimicamente
o caminho dele. Eu, gastronomicamente, eu como castanho com um belo de um azeite brasileiro sensacional, de coroneike e azedinha. Para mim, eu não preciso fazer mais nada. É uma azedinha, um azeite e o castanho assim em cima. Eu acho que é um queijo perfeito para isso. Bom, acho que nesse sentido, a gente consegue entender uma tábua de alguns queijos da Maristela, porque ela tem... Quantos você está, Maristela? 15, 16? Quantos queijos hoje? Não, são 20 ao todo. 20 já, ó. E para por aqui. E para por aqui. É. Chega, pelo amor de Deus. O Martin fez umas câmeras novas. Não, aqui nós vamos fazer não sei o quê. Não, Martin, pelo amor de Deus, não aguento mais inventar queijo. Daí você precisa... Ai, preciso descansar um pouco, já tô velha, tô ficando cansada. A Maristela e o Martin é como se fazia filho antigamente, né? Você ia fazendo filho, né? A Eles Maristela e o Martin vão fazendo queijo. Bom, então nesse sentido, assim, acho que foi muito legal. A gente tem que ir encerrando aqui por uma questão de tempo, né? Pra gente colocar depois e publicar. Acho que foi muito rico. Para quem assistiu a gente, para quem vai assistir aí depois, a gente está falando de introdução à análise. O que a gente fez aqui é uma degustação comentada. Se a gente fosse entrar numa análise sensorial mesmo, a gente ia analisar ponto por ponto das sensações primárias. Aí quando você vai analisar a picância, só alguns toques, né? Quando você vai analisar a picância, que é uma irritação química que para alguns é gostoso, para outros não. Então ele está fora desses sabores primários. Essa diferença entre odor e aroma. E principalmente essa mensagem que eu estou querendo passar aqui para os produtores que assistem muito a gente, que estão participando dessa avaliação, né? Que a gente está criando esse guia do queijo. Porque como as pessoas não têm uma base referencial para isso, a gente está indo para o caminho da análise socioambiental. A Maristela, onde ela está aí, quer dizer, você começa a entender o que é o ambiente que ela está, que faz parte do território dela, para que traduza isso no queijo, mas que também tudo que ela busca enquanto receita, enquanto objetivo de sensações, né, que seja analisado por este caminho. Então é um caminho que a queijaria que eu tenho trazido para que as pessoas olhem o queijo pelo olhar do produtor, não pelo olhar só do mercado. Porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro lá na queijaria recebendo as pessoas, vim comprar um parmesão, vim comprar um Minas Padrão, vim comprar um frescal. Então a gente não quer limitar, né? A gente quer ampliar as possibilidades das pessoas entenderem que esse queijo é só a Maristela que faz. Então, se quiser entender, você vai ter que vir na queijaria, nas outras lojas que tem pelo Brasil, mas vai ter que ir lá visitar a Maristela, conversar com ela, dar risada pra caramba, comer no bistrô e assim por diante, né? Então, tem que realmente, as pessoas têm que abrir a mente para essa questão da comida viva, para a questão do queijo vivo, porque aí eu falo da azedinha, eu falo da rúcula, aí vem o Marcelo e dá uma aula da questão do que pode acontecer com a tirosina, quer dizer, é nessa interação que a gente vai construindo a nossa cultura, né? Eu tenho falado muito aqui nesses dias que tudo que a gente tem feito na queijaria, independentemente da gente ter referências externas, a Maristela, por exemplo, tem muitas referências europeias, a gente está construindo o nosso jeito de produzir queijo, de olhar para o nosso território, de contar a nossa história queijeira, mas a história das regiões também, das relações humanas que a gente está fazendo. Porque a gente chegou no ponto no Brasil que se a gente não olhar para isso, é melhor entregar os pontos mesmo que chega. Quer dizer, ou a gente resgata por aí, pela terra, pela comida, pelas relações humanas de verdade na mesa, ou então esquece, é melhor parar. Então eu queria agradecer demais vocês, uma palavra final de cada um de vocês aqui, eu estou muito feliz. Vai lá, Marcelo, começa por você, Letícia, depois a Maristela encerra. Bom, primeiro eu quero agradecer ter sido convidado para essa degustação, porque nada melhor do que começar de manhã com um cafezinho e queijo, porque queijo combina muito com café, viu, pessoal? Principalmente o pessoal acha, queijo curado, muito forte, com o que eu vou combinar? Eu só vou te falar, queijo curado, que tem sabor intenso, que tem complexidade, só não combina, sabe com o quê? Com vinho tinto. Com cerveja combina, com café combina, com vinho tinto não combina. Então, vamos, né? E eu achei sensacional. Eu conheci a maioria desses queijos já da Maristela, não conhecia você pessoalmente, Maristela, quer dizer, nem de vídeo, tô vendo você agora, mas já era fã e realmente o castanho é sensacional e são queijos ótimos e eu recomendo para todo mundo que conheçam a queijaria, se não conhecer presencialmente nessa época de pandemia que a gente tem que ficar mais em casa, pelo menos vá lá no site, na loja virtual, porque eu recomendo tudo que vocês puderem achar e comprar lá, porque o Fernando, sou fã teu, Fernando. Bom, gente, eu queria agradecer demais assim, o convite para participar também.
dizer que, assim, que nem eu, nem o Marcelo, eu sou cozinheira, mas não sou especialista em queijo, nesse tipo de degustação, então é mesmo as impressões de uma cozinheira e do bom de bico, né? Gosto de comer. Então, assim, gostei muito de participar e queria dizer, assim, disso que o Fernando estava falando e da individualidade, da coisa do queijo. O que vocês estão fazendo, gente? Não é queijo. Vocês estão fazendo a revolução. E eu acho que é isso. Então, essa coisa toda de ter aqui esses queijos e observar como mudou. Vocês, de fato, são, assim, revolucionários, né? É muito importante para a cultura alimentar brasileira, tá? Trazer esse resgate, mostrar a importância do queijo para o Brasil, né? Então, assim, olha, muito feliz. Eu acho que esse trabalho, tanto o trabalho da queijaria, como o trabalho de produtores pelo Brasil inteiro, estão mudando. E assim, e aí quando a gente viaja, a gente vê, é revolução, porque muda o modo de ser das cidades. Então, quando você chega lá na Canastra, você vê que a cidade inteira mudou por conta do queijo, por conta da valorização do queijo. Então é isso, vai muito além da gente ter aqui 6 queijos incríveis de uma produtora incrível para experimentar. É mais do que isso, né? Então, queria agradecer muito isso. Eu me emociono demais. Parabéns e obrigada. Bom, eu queria agradecer a ter sido convidada pelo Fernando, meu companheiro de revolução. Somos revolucionários e realmente o trabalho do Fernando aqui para o queijo no Brasil é uma coisa fenomenal e estamos nessa batalha e continuaremos por muitos anos enquanto eu tiver saúde e força. Agradeço muito as análises de vocês, a Rélis, cozinheira, que entende super de queijo e sabe falar muito bem, o doutor e o Fernando também, porque eu acho muito interessante a gente ouvir o que os outros acham, né? Senão a gente fica ensimesmado achando uma coisa. Então, é muito interessante você ouvir opiniões sobre uma coisa que você criou de outras pessoas, né? O que vocês sentem, o que vocês veem, que tem várias coisas que eu não percebo, ou não percebia, ou não me dava conta. E essas harmonizações, né? Essa da enxaqueca e o queijo com arroz, né? Então são coisas que a gente precisa ouvir os outros para saber como faz, né? Então agradeço a todos e aqui atrás dessas árvores, quando vocês quiserem vir, nós temos um bistrô que funciona todo sábado e feriado e a gente oferece vários pratos, tábuas de queijo e pratos também feitos com os nossos queijos. Então é um lugar aberto que está dando durante essa pandemia, mas esperamos que dias melhores virão. E também de fazer um evento desse presencial, Fernando, uma hora, porque essa internet, os queijos estão lá dentro da mesa em casa e cortou o tempo todo, né? Que a Vivo aqui, até isso não funciona direito aqui, né? Então, da próxima vez eu vou fazer um piquenique. Eu vou pegar aqui, vou fazer aqui põe uma toalha e faço um piquenique, em vez de fazer lá dentro com Wi-Fi, né? Agora você já achou o ponto ideal aí onde funciona tudo. Já sabemos o melhor horário e o ponto. Então agora vamos fazer live toda hora. É isso aí. Obrigado, Maristela. Bom, a gente vai encerrando os nossos cursos, né? Acabando a nossa divulgação da semana. Todos os dias a gente foi divulgando os cursos. A gente está abrindo cavernas aqui de Morungaba. Enfim, a partir de outubro agora, dia 9 de outubro, de 9 a 31 de outubro, tem curso de tudo quanto é jeito. Cursos de produção para quem nunca produziu. Cursos de produção, assim, técnica mesmo, para quem quer se especializar em receitas, em vários processos que tem por aí novos. Tem um curso só de receitas inovadoras. Nós temos o curso de maturação de 3 dias, o tempo todo com a gente, comendo junto, falando de queijo, entrando nas cavernas. Temos o curso de análise sensorial de 2 dias, quer dizer, tudo isso aqui que a gente falou, só que muito mais tecnicamente, olho no olho, ao ar livre, né? A pandemia, se Deus quiser, vai nos permitir isso em outubro e no ano que vem mais ainda. Então a gente está abrindo aos poucos e tem a possibilidade de fazer um ao ar livre aqui, comida no fogão de lenha, né? Para a gente ressaltar cada vez mais essa nossa cultura. E temos um curso também de Empreendendo com Queijo de 5 dias, quer dizer, visitando produtores aqui da região, falando sobre como trabalhar com queijo. Quem quiser dá para passar um mês aqui com a gente. Tem curso de maturação, de produção, de análise sensorial, de tudo.
Então, os cursos eles estão à disposição pelo nosso WhatsApp. Entra lá na nossa bio, pega lá o WhatsApp, fala com a Isabelle, ela manda toda a programação, valores, datas. Então, o que a gente fez aqui essa semana foi isso, falar um pouco sobre tudo, né? E terminando dessa maneira maravilhosa, muito emocionante, assim, eu estou muito feliz, porque são pessoas muito queridas, que fazem parte desse Brasil que a gente quer, né? Que viva e que não morra, né? Que tem tanta gente querendo matar o nosso Brasil, a gente quer viver e falar da nossa cultura. Obrigado por tudo, amo vocês, tchau, tchau.